Olá, professor! Olá, professora! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Educação Matemática em Prática. Damos as boas-vindas a todos vocês. E já pedimos de cara que você deixe seu like, isso vai ajudar bastante a gente, e também faça a sua inscrição no nosso canal. Os inscritos do nosso canal, a partir dos próximos vídeos, somente eles terão acesso ao nosso conteúdo. Somente eles terão acesso a baixar as atividades que nós comentamos aqui. Essas atividades de hoje ainda vai estar disponível para vocês aqui no vídeo. É deixado aqui nos comentários, eu deixo o link preparado ali para você só clicar, baixar. Não é cobrado nada, todo o material é gratuito. Esse material não exige nada de dados, que você tenha que fazer algum cadastro, alguma coisa assim, de jeito nenhum. Não é esse o nosso objetivo. A única coisa que nós vamos começar a exigir a partir do próximo vídeo é que você seja um inscrito do nosso canal. Então, esteja um inscrito, clique ali no sininho para que você receba as notificações de novos vídeos e vamos lá para as nossas atividades. São 4 atividades que nós trazemos para vocês, são atividades voltadas para a introdução das equações de segundo grau, todas elas com resolução através da fórmula de Bhaskara. E elas foram divididas assim: a primeira atividade é uma webcast, a segunda é uma atividade baseada nas metodologias ativas, a terceira é uma atividade baseada na teoria das situações didáticas, e a quarta foi uma atividade criada com foco na construção dos gráficos, ok? Dos gráficos da equação de segundo grau. Ok? Então vamos lá. Nessa primeira atividade que eu apresento aqui para vocês, eu particularmente gosto muito de iniciar um assunto utilizando a webcast. Essa aqui é uma webcast, ela está aqui no formato de PDF, tá? Então está aqui o título, né? Introdução às equações de segundo grau. E vem fazendo aqui as primeiras, a introdução, né? Aqui embaixo ele começa a trazer algumas tarefas já, ele vem falando, entendendo, né, o que são equações de segundo grau, e ele fala para você acessar o link ao lado para você ler sobre equações de segundo grau. A webcast, ela tem o propósito de fazer com que o aluno ele pesquise, ele se comprometa com essa aprendizagem, que ele se envolva com essa atividade, tá, gente? Então eu acho ela muito interessante. Então você tem que analisar como que é o seu público, como que é o seu aluno, e incentivar ele, porque realmente é esse o nosso objetivo, fazer com que o aluno se desenvolva pessoalmente, que ele aprenda a pesquisar e ir atrás, né, do seu conhecimento e ter a capacidade de fazer as suas pesquisas próprias. Nesse caso aqui, a webcast, você vai direcionando ele. Então, por exemplo, aqui você vai falar para ele acessar um link. Esse link está aqui, ó. Olha lá, ó. Já aparece. Se ele clicar aqui, ele já vai ser direcionado. Ó. Se ele clica aqui, olha lá, já aparece aqui. Se eu clicar permitir, ele vai levar para o site que eu já escolhi antecipadamente, falando aqui sobre o que são as equações de segundo grau e tudo isso. Depois que ele acessa o link, lê o conteúdo ali, ele vem aqui, ó, e responde essas 3 perguntinhas aqui, ó. O que é uma equação de segundo grau? Como podemos reconhecer uma equação de segundo grau? Quais são as partes que compõem uma equação de segundo grau? Olha só que interessante. Então, a partir da leitura dele aqui, ele já vai ter a resposta para essas questões aqui. Na sequência, ele vai aprender a resolver equações do segundo grau. Então, aqui, de novo, acesse o link aqui, para que você tenha... Aqui é um vídeo que foi separado, então ele vem aqui, ele clica aqui, vai ser levado ao vídeo, tá? E nesse vídeo vai ter ali toda a orientação para ele de como resolver uma equação de segundo grau. E aqui depois que ele assistiu o vídeo, tá aqui, ó. São 7 equações prontinhas aqui para ele resolver. Então a intenção é que você entregue esse PDF na forma de PDF, você pode entregar para ele na forma de um PowerPoint. Você entrega para ele
na casa dele, ele vai abrir lá na casa dele, ele vai fazer essas pesquisas e ele vai responder essas questões. E você solicita, a sugestão é que você solicite a ele que faça isso numa uma folha ao maço, numa folha de fichário, de uma forma organizada, que ele copie os exercícios ali e resolva, faça toda a resolução na folha e entregue para você. Para no final você dar uma nota para ele. Tá? Aqui na tarefa 3, tem lá discutindo as soluções das equações, então vem aqui, acesse o link abaixo e leia sobre as soluções das equações de segundo grau. Ele vai clicar aqui, ó, olha lá, já está o linkzinho, clicou, vai ser direcionado à página. Após a leitura, responda as questões. O que é uma discriminante de uma equação? Como podemos usar o valor do discriminante para classificar as soluções de uma equação de segundo grau? O que significa uma equação de segundo grau ter duas soluções, uma solução ou nenhuma solução? Tá? Então percebe, como introdução, é lógico, você vai entregar isso para o aluno, você vai dar um tempo para ele poder fazer isso, para ele fazer essas pesquisas, mas em sala de aula você vai tá ali apresentando para ele, fazendo exemplos, ok? E aqui, uma quarta tarefa, acessando o link, vai acessar o link, responde as perguntas que estão aqui. Agora aqui a hora da prática, aqui ele vai resolver as equações, tá vendo? Vai construir o gráfico, aqui ele já está praticamente preparado para isso, tanto na resolução quanto na construção do gráfico, tá? E aqui em seguida, os alunos deverão verificar se as raízes encontradas nas equações acima são soluções para as mesmas, tá? E para finalizar, vamos fazer aqui uma pesquisa sobre as aplicações das equações do segundo grau na vida cotidiana. Essa parte é uma parte interessante e importante também, para que eles tenham uma noção de que eles vão usar isso na vida deles em algum momento, né? Então, pode pedir para que eles façam essa pesquisa, para depois fazerem uma discussão em sala de aula. Pode ser uma pesquisa em grupo, e leva para a sala e faça essa discussão com as diferentes pesquisas que os grupos fizeram, né, das situações em que vai ser usada a equação do segundo grau. Tá bom? Aqui tem uma sugestão de avaliação realizada durante o processo, entrega dessas atividades respondidas, feitas corretamente, né? E aqui você tem alguns vídeos a mais, ó, você pode vir aqui, você clica aqui, ele vai te mostrar um vídeo sobre resolução de equações. Aqui você vai ter um vídeo sobre definição das equações e também gráfico. E aqui construções de gráfico e os pontos notáveis, né? Das raízes, o y-vértice, o x-vértice, para que ele possa construir o esboço do gráfico. Tá bom? Então essa aqui é uma atividade que é a webcast. Fica uma dica também aí para vocês utilizarem bastante essas webcasts, que ajuda bastante. Então, quando ele estuda em casa, ele faz essas atividades em casa. Na sala de aula, você vai desenvolvendo o conteúdo e aí vai fazendo a ligação entre ele vai fazendo a ligação, né, entre a atividade que ele está fazendo lá e o que ele está aprendendo em sala de aula. A segunda atividade aqui, ela é baseada nas metodologias ativas, tá? A sugestão, aqui era uma sugestão, né, que fosse para uma turma de nono ano, mas vocês veem que a equação de segundo grau ela pode ser usada em diversas turmas, né? Não só no nono, pode ser usada no oitavo, pode ser usada no ensino médio, pode ser utilizada como uma revisão de conteúdo, ok? Então, é interessante que você decida, né, verifique a sua turma, já que você conhece ela. Né? Aqui tu vai introduzir a fórmula de Bhaskara, né, nessa atividade, e você vai fazer, né, a sua apresentação, vai fazer a introdução do conteúdo, né, você vai ter que falar sobre Bhaskara, vai ter que falar sobre as equações de segundo grau, né? É interessante aqui que você faça um exemplo, né? Coloque lá uma equação de segundo grau e você resolve ela passo a passo, utilizando a fórmula de Bhaskara, e já vai explicando como funciona, tá? Tem alguns exercícios aqui em duplas. No final da página aqui, eu já deixei vários exercícios ali, que você pode estar passando para os alunos.
Esses exercícios não são aleatórios, né? São exercícios que foram escolhidos de forma que eles têm um nível crescente de dificuldade. Então, eles foram preparados para uma introdução desse conteúdo, tá, gente? Então, é legal, tá formuladinho ali de forma que vai ajudar o seu aluno a crescer, adquirindo esse conhecimento, tá bom? Na hora de realizar aqui essas atividades, né, eles podem fazer ali em dupla e depois eles fazem uma apresentação diante da sala, né, falando como foi que eles resolveram. Eles resolvendo, cada dupla vai lá e resolve uma equação e discute, vai falando, né, o passo a passo, para eles adquirirem, né, o conceito, eles adquirirem ali a parte do passo a passo da resolução, né, o critério que está sendo usado para resolver, tá? E nesse processo de explicar, ele vai, com certeza, absorver bem mais o conteúdo, tá? Tem aqui um joguinho de equação que você pode fazer com a sua turma, divide sua turma em grupos lá, né, em pequenos grupos, e vocês vão fazer perguntas e respostas. Pega 2 grupos, leva lá na frente, e os grupos cada grupo faz uma pergunta para o outro, e o grupo 1 faz uma pergunta para o grupo 2. Se o grupo 2 responder, ele ganha 1 ponto. Se ele não responder ou responder errado, o grupo 1 ganha 1 ponto. E assim você vai fazer essa gincana com eles, né? Para encontrar aí, de repente, deixar um grupo campeão no final, né? Que é o grupo que tiver mais pontos, ok? Tem todo aqui o passo a passo para você fazer essa atividade, né? E no encerramento, né, faça uma revisão, né, de todo o conteúdo, tá? Faça um debate e uma reflexão sobre esse conteúdo, tá? Sobre o uso da fórmula, se eles pesquisaram lá sobre a utilidade das execuções de segundo grau no dia a dia, né? Já podem apresentar e discutirem, né, essa utilidade. Depois, a atividade avaliativa, você pode dar mais algumas questões, como eu disse, está aí no finalzinho, ó. Eu tenho aqui as equações, são 10 equações, e eu tenho aqui mais 10 problemas envolvendo as equações de segundo grau, ó, tá vendo? E aqui já está no gabarito, você já tem a resolução dela feita aqui, tá? São 10, isso mesmo, 10 questões aqui. Da mesma forma, tá, gente? Em nível de dificuldade crescente, tá bom? E aí você decide como você vai trabalhar com seus alunos, tá? O quanto você vai exigir deles. E aí essas atividades você pode usar ali como uma forma de estar avaliando os seus alunos, tá? Fechamento, gente. Fechamento é importantíssimo, porque é no fechamento que você vai verificar, fazer a amarração toda ali do conteúdo, dos objetivos que você planejou, dos objetivos que você tinha com essas atividades com os alunos, né? Para ver se você conseguiu atingir esses objetivos, tá bom? Então dê atenção para esse momento, que com certeza você vai ver que o seu resultado vai ser bem melhorado com esse método, né? Com essa atenção dada ao fechamento, tá? Então essa foi uma atividade. Essa outra atividade aqui foi baseada na teoria das situações didáticas, tá? Tá aqui os objetivos, o material necessário, vem aqui apresentando, tá? Essa atividade aqui, ele apresenta um problema, você pediria para os alunos resolverem esse problema dentro do conhecimento que eles têm, com a lógica e com a matemática que eles conhecem, tá? E depois você faria uma discussão com eles sobre as resoluções que cada grupo fez, e você iria lá e resolveria esse problema com a fórmula de Bhaskara, tá? Apresentando para eles essa facilidade da fórmula, ok? Tem aqui um exemplo, então, de probleminha que você podia levar para eles, tá? Para fazer esse momento ali com eles.
Aí você vai apresentar a fórmula de Bhaskara para eles. E ali, por um momento, assim, você pode pedir para eles, de repente, fazerem um cartaz, né, uma folha, fazerem um desenho, né, sobre um desenho que fizesse alusão à equação de segundo grau. Só para ver a criatividade deles, para que eles tenham esse momento em que, na hora de estarem pensando nisso ou fazendo ali o desenho, eles gravem bem essa questão da fórmula, saibam como que a fórmula funciona, tá? É interessante esse momento aqui, é mais do que criatividade, mas é o momento em que ele vai estar se envolvendo realmente ali com a fórmula de Bhaskara, tá? É lógico, depois eles fazem a apresentação desse cartaz, né, com esse desenho que faz alusão à fórmula de Bhaskara, e aí ele vai ter que explicar para os outros colegas o que ele imaginou ali, como foi que ele criou tudo aquilo, né? Então é importante ali esse momento entre eles. Depois propõe a eles a fazer ali, a resolver um conjunto de exercícios, né? Lógico, precisa ser feita a resolução. Tem exercícios, nessa folha não tem, mas naquela outra folha que eu deixei para vocês, ela tinha lá aquela lista de 10 exercícios, você pode usar também aquela lista, tá? Avaliar o desempenho dos alunos, né, levando em consideração todo esse momento aí que vocês fizeram, né, a criatividade, o compromisso, né, com as atividades, né, isso aí você vai avaliando no decorrer do processo, tá bom? Essa também foi mais uma atividade. É lógico, né, gente? Essas atividades não significa que você tem que escolher uma e fazer. Então, você, de repente, pode fazer todas essas atividades numa sequência, né? Ou você vê o que cada uma delas tem assim de mais interessante que você julga para sua turma, você junta essas atividades, formula uma atividade para você e você utiliza na sua sala, tá? Tem várias formas que você poderia fazer. O objetivo aqui das atividades é que sejam práticas para você. Você pega essa atividade, leva para a sala de aula e faz com seus alunos, tá? Esse é o nosso objetivo. E aí você verifica, né? De repente, aquelas atividades que tinham na folha anterior, serve aqui, você quer usar só essa daqui, ou você vai usar a sequência, né? Usa aquela atividade, usa essa, e no dia seguinte usa a outra atividade. Também pode ser feito dessa forma, né? Então, a última aqui é a parte da introdução aos gráficos da equação de segundo grau, né? Então, ele vai explorar esse conteúdo aqui. Tá? Então, vamos supor, você pode trabalhar já diretamente com ele? Poderia, né? Você está trabalhando aí com o pessoal do ensino médio, você está trabalhando com uma turma que já conhece já teve contato com a equação de segundo grau, já pode, né, faz aquela revisão, né, da resolução da equação de segundo grau e vai para o gráfico. Aqui vai estar dessa forma. Aqui praticamente dá para você fazer uma revisão de equações de segundo grau, da resolução da equação de segundo grau utilizando o Bhaskara, e você já ir para os gráficos. Principalmente se você utilizou a webcast lá, porque a webcast já apresentou para ele todos os pontos, apresentou os pontos notáveis, apresentou a resolução para encontrar as raízes, então tá tudo lá, ok? Então aqui as atividades uma revisão, né, sobre o Bhaskara, eles têm que saber, né, resolver as equações, né? Você dividindo aqui os grupos em grupos, 3 a 4 alunos, vou distribuir um conjunto de equações para cada grupo, cada uma com coeficientes diferentes. Peça para que eles resolvam a equação utilizando a fórmula de Bhaskara e encontrem as raízes. Ok, beleza. Você vai pedir para os grupos construírem os gráficos dessas equações. Você dá algumas equações para eles resolverem, eles vão resolver, depois você pede para que eles façam isso, pode ser uma folha quadriculada, eles vão lá e constroem os gráficos. Isso pode ser feito em grupos, né? E depois, lógico, eles podem ir lá na frente e apresentar o gráfico que eles fizeram, né? Apresentar na lousa, mostrar o processo que eles seguiram. Essa interação sempre vai ser benéfica para o aluno, gente. Sempre vai ser benéfica, tá? Cada vez que ele conseguir expressar aquele processo que ele utilizou na construção
na construção desse conhecimento, isso vai fortalecer muito a aprendizagem dele, ok? Ele vai criar tudo isso, propõe um desafio, né, para a turma, criar uma equação cujo gráfico passa por um determinado ponto, né? Você pode falar para ele um ponto no gráfico, você quer que seja criado uma equação. Vai ser um desafio bem interessante, mas aí realmente depende do nível da sua turma, tá? Então tome cuidado na hora de você for trabalhar essa atividade, tá bom? A avaliação, né, a participação, a correção das equações, o desempenho, né, o empenho na proposta, ok? Tem algumas observações aqui, né? Mais uma vez, o que eu venho mostrando para vocês é que você pode usar as outras atividades de forma concomitante, você pode usar elas numa sequência, tá? Ou complementando, montando uma sequência só, utilizando praticamente essas 4. Tá? Mas eu ainda, né, sou defensor de que você inicie utilizando o webcast. Pelo menos para mim, sempre foi o benefício foi sempre grande, tá? Eu começo com a webcast e depois eu apresento o conteúdo para o aluno, tá? Então tá aqui, tem mais algumas equações aqui que eu deixei aqui. Olha lá, tem as 5 equações que eu deixei, 5 já resolvidas, tá bom? Um gabarito aí para o professor, tudo para facilitar a sua vida, tá bom? Então, gente, essas foram as 4 atividades preparadas para vocês. Eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês possam utilizá-la e, acima de tudo, que vocês deixem as impressões de vocês, tá? Deixando aqui o comentário embaixo, se inscrevendo no canal. Vai ser muito, muito importante para nós que você se inscreva no canal para que a gente chegue a mais gente. É assim que o YouTube ele propaga os vídeos, né? Conforme você se inscreve no canal, você participa, faz os seus comentários, ele propaga mais o vídeo. Ou se você puder também, pega o nosso link e manda para os seus grupos, grupo de professores, com certeza vai ser interessante para a gente, ok? Retomando aqui, gente, na próxima semana, as nossas próximas atividades, elas vão ser enviadas para você apenas se você for um inscrito do canal, ok? Então nós vamos depois falar no próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês passo a passo como que vai funcionar para você poder baixar essas atividades. Lembrando, nossas atividades são todas gratuitas, todas elas possuem a nossa marca Educação Matemática em Prática. Não temos nenhuma intenção de cobrar de você por essas atividades, nem de dados seu na hora de baixar essas atividades, não. Se você pegar os nossos vídeos anteriores, estão lá os links, basta você clicar, baixar a atividade, que vai estar tudo certo, você baixou ela sem problema nenhum, você pode utilizar ela à vontade. A única coisa que a gente pede realmente para você é que você deixe seu like e se inscreva no canal. Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês estejam gostando das nossas atividades e espero que vocês estejam usando. Se você quiser se comunicar conosco, mandando a sua atividade para que a gente faça uma análise nela e proponha aqui, traga aqui para que os outros professores possam utilizar, vai ser muito bem-vindo, tá? Pode mandar para o nosso e-mail é Educação Matemática Prática, tudo junto, Educação Matemática Prática, @outlook.com, tá certo? Todos serão respondidos, nós teremos o grande prazer de responder para você todos os seus questionamentos, as suas perguntas, as suas observações. Ok? Gente, grande abraço para vocês e até a próxima.